no atalho. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Bom, turma, então, voltando aqui no Workbench, eu coloquei o primeiro modelo relacional, né, que a gente estava trabalhando, que é uma tabela para cada um. E agora, no projeto, a gente vai relacionar o nosso engenheiro com o projeto. Porque aqui nós já fizemos pessoa, empresa e engenheiro. Já fizemos todo esse procedimento aqui, todo esse mapeamento já foi feito para cá. O telefone, até a gente deixou o tipo aqui, a gente vai tirar o tipo, né, porque não tem isso no modelo lá. Vamos tirar daqui. Então temos o telefone, temos a pessoa, o CNPJ, razão social, pessoa ID, CREA, ok. Nome, e-mail, ID. Opa. Alguém deve ter assustado aí. Ah, mas tela do Linux? No meio do Windows? Eu estou acessando o servidor. Que talvez eu vou colocar algumas coisas para vocês baixarem lá. Ou hoje ou na próxima aula. Bom, aqui. Então terminamos de fazer todo esse mapeamento aqui. Todo esse mapeamento está feito lá para o modelo relacional. Esquema lógico. Tá, aqui, tá para cá. Agora vamos fazer essa parte aqui, né? Do engenheiro relacionando com o projeto. Só que um engenheiro está relacionando com o projeto no relacionamento muitos para muitos e ainda tem um atributo identificador na função do engenheiro. Então, um engenheiro com ID 1 pode estar ligado ao projeto com ID 1 N vezes. E além disso, o engenheiro pode estar ligado a vários projetos e o projeto ligado a vários engenheiros. Então veja, são todas as possibilidades nesse caso. Mas o Workbench aqui nos ajuda bastante com isso, quando é muitos para muitos. Esse é o único que não tem erro, né? Que é o muitos para muitos. Ele faz tudo certinho. Ele pega todas as chaves estrangeiras dos dois lados da relação, da entidade A e da entidade B, que está nesse relacionamento. Ele pega todas as chaves primárias, torna essas chaves primárias chaves estrangeiras e como sendo a chave primária composta de todas as chaves primárias da entidade A e entidade B. Então, olha só, engenheiro projeto, aqui a gente só muda o nome, né? Engenheiro projeto. Então, engenheiro projeto tem a chave primária composta de engenheiro, pessoa, ID. Ok? Engenheiro, pessoa, ID. Por isso é que, às vezes, é bom você mexer nesses nomes aqui, porque começa a ficar muito grande o nome, né? Por exemplo, no caso do engenheiro aqui, ó, eu poderia ter colocado, no caso do engenheiro, eu poderia ter colocado ID, o nome ID aqui. Não precisa ser pessoa ID. Ok? ID. Aqui ficaria engenheiro ID. Que o nome não importa, tá? O nome não importa. Eu poderia botar X e Y aqui. Não tem. É igual nome de variável. O importante é que esse engenheiro ID está apontado para o ID. Eu vou até apagar aqui para fazer de novo para vocês verem. Ó. Vou deletar. Vou ligar de novo esse com esse. Ó, engenheiro ID, projeto ID. Pronto. Então, beleza. No relacionamento muitos para muitos, sempre vai ser bidirecional. Ou seja, sempre vai ter criação de tabela intermediária, que não dá para fazer apenas com as duas tabelas. Não dá para fazer o muitos para muitos. Diferente do 1 para 1 e do 1 para n, que tem como eu fazer o relacionamento usando a
próprias tabelas em engenheiro e projeto sem criação de tabela intermediária, mas nesse caso, muitos para muitos, não tem jeito não. Vai ser sempre bidirecional. Então, aqui eu tenho essa tabela intermediária. Tá gravando, né? Tá funcionando. Então eu tenho a tabela intermediária que vai mapear o relacionamento, né? Que vai guardar o relacionamento do engenheiro com o projeto. Porém, temos função como atributo identificador. Se função está no atributo identificador, como atributo identificador, do muitos para muitos, eu vou ter que fazer o seguinte. Cadê o workbench? Eu vou ter que criar uma nova coluna chamada função e ela vai fazer parte da chave primária. Aí sim, nesse caso, eu posso ligar o engenheiro 1 ao engenheiro 1 várias vezes, desde que a função mude. Então, engenheiro 1 com o projeto 1, função A. O engenheiro 1 no projeto 1, função B. Aí eu posso, sem problema. Eu posso ter isso daqui. Bom, então, quando uma linha está aqui dentro, é óbvio que ela tem que estar apontada no mínimo uma e no máximo uma vez para o projeto. E cada linha daqui, cada tupla daqui tem que estar apontada no mínimo uma, no máximo uma do engenheiro. Agora, a volta não é necessariamente 1 para N. Essa volta aqui, ó, o engenheiro não necessariamente vai estar vinculado ao projeto. Nem sempre. E o projeto nem sempre vai estar vinculado ao engenheiro. Isso vai depender lá do minimundo. Todo projeto vai ter que ter um engenheiro ou não? Ok? Então eu poderia mexer aqui no relacionamento, onde, no caso, o engenheiro, o engenheiro projeto, ele não vai ter participação total nos dois lados. Poderia ter isso. Eu mostrei naquelas videoaulas lá esse caso do 0 para N ou 1 para N. Bom, lembrando que não é porque você mudou aqui que ele vai implementar isso para você, tá? Não é porque você deixou um aqui, ó, no mínimo 1, que ele vai garantir que no mínimo um engenheiro aqui vai estar aqui dentro. A gente vai fazer esse teste. Bom, e aí o projeto, sim, o projeto tem... Agora, a gente mudou também a questão do local, né? A gente colocou uma restrição que a gente não poderia, por exemplo, vir aqui, ó, e colocar no local... Eu não vou usar o multipoint, porque eu poderia usar o multipoint. Tá resolvido. Como eu tenho um tipo que ele é multivalorado por padrão, né? Porque é multipoint, mas ele aqui é um objeto complexo. Ele é um objeto que lá dentro tem vários pontos. Tá resolvido. Você pode resolver assim. Ah, mas e se eu tiver no SGBD que não tem o multipoint, só tem o point? Aí o que você tem que fazer? A mesma abordagem do telefone. Tem que criar uma nova tabela de ponto, e aí essa nova tabela de ponto, vamos fazer aqui, ó. Porque não é tão simples de visualizar isso, vamos fazer, acho que é interessante. Vamos supor que você quer usar só o point aqui. Bom, então, tava assim. Vamos supor que eu só tenho esse point, e agora eu preciso de vários pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela de locais. Não,
tabela de local, né? Tá tudo no singular. Tabela de local. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui o local. O ponto. E agora vou colocar do lado de cá. Bom, como o meu projeto, ele sempre vai ter um local, é melhor eu colocar ele do lado de cá, porque aí eu coloco que ele é not null. Então sempre quando eu colocar um projeto eu vou ter que anexar um local a ele, ok? Que eu poderia colocar de um lado ou do outro, né? Um para um vocês sabem, pode colocar de um lado ou do outro, mas como que eu sempre vou ter o local, né? Eu sempre vou ter o local no meu projeto, eu coloco ele aqui. Bom, então beleza. Eu vou colocar, além do ponto aqui, eu vou colocar um ID. Na verdade, eu vou apagar isso daqui primeiro. Eu vou colocar um ID como chave primária inteiro. Isso. E aqui no projeto, not null, local not null. Ok. Bom, isso seria para um local só. Um local só apenas. Mas o que eu quero não é só um local, não é? Isso aqui seria um mapeamento de apenas um local. Eu quero o projeto apenas um local do tipo point. Só que na realidade eu não quero só um local, eu quero vários. Então, só relembrando, esse daqui seria no caso do apenas um local, mas numa tabela separada. Agora, no caso de ter o projeto ele está vinculado a vários locais, aí o que eu posso fazer? O meu local agora, ele tem o ID, tem um ponto e tem a qual projeto ele está, ok? Como a chave primária é o ID, é só trocar o ID, eu posso colocar ponto onde eu quiser, a localização não vai dar problema. Caso você queira que um mesmo ponto não pode ter em dois projetos, aí o que você poderia fazer era colocar o seu ponto como unique, né? Mas, ou então o ponto seu ser a chave primária. Só que nesse caso não tem isso. Então veja bem, o projeto ele vai ter um ou vários locais, certo? Então a chave estrangeira vem para o lado N, né? Vem para o lado do N. Então, quando eu definir um local aqui, um ponto nessa tabela, eu tenho que falar a qual projeto ele pertence, certo? Ou se esse local que eu estou colocando aqui, ele ainda não tem nenhum projeto associado a ele. Mas vamos supor que todo local vai ter que estar vinculado a um projeto. Então, not null, certo? E agora, o meu projeto, ele pode sim estar vinculado a vários pontos, porque essa linha aqui, uma linha daqui, ela está associada a várias linhas do lado de cá. Por quê? Se eu mudar o ID 1,
tem o determinado ponto dele e é do projeto 1. O ID 2, o ID 2 também pode estar vinculado ao projeto com o ID 1, porque a chave primária é o ID. Basta mudar o ID, eu posso repetir o ID do projeto. Então eu posso ter um monte de projeto ID 1 várias vezes aqui dentro dessa tabela. Eu posso estar lá, ó, ID 1, o ponto tal é do projeto 1. ID 2, ponto tal, é do projeto 1 também. ID 3, do ponto tal, também é do projeto 1. Então, o projeto 1 pode ter vários pontos. Certo? Entenderam isso aqui? Entenderam isso aqui? Todo mundo? Turma? Tranquilo? Bom, só que a gente não vai fazer assim. Porque o nosso MySQL ele tem multipoint, então a gente não vai fazer isso aqui. Certo? Mas só para vocês visualizarem mais uma vez a questão da construção de atributo multivalorado. Ok? Então vou deletar isso aqui. O meu projeto ele vai ter um local e é do tipo multipoint. Certo? Bom, então está resolvido. Veja que dependendo do tipo de dado padrão que você tenha no seu SGBD, que também você pode construir seus próprios tipos no SGBD, você pode fazer isso, seu próprio tipo de dado, você pode implementar isso, dependendo do SGBD, né, claro. Para uma mesma abordagem do multivalorado, você tem dois mapeamentos diferentes. Um com criação de tabela, o outro sem essa necessidade, porque tem um tipo que ele é um objeto que tem vários pontos lá dentro, ok? O próprio objeto point tem dois dados lá dentro, que tem a longitude e a latitude. Bom, então, pessoal, com isso daqui, com esse mapeamento aqui, este é o modelo relacional, esquema lógico, dessa implementação aqui, não levando em consideração a cardinalidade mínima, mas sempre a máxima, tá? Sempre a cardinalidade máxima. E a gente não está tratando também aqui especialização total, parcial, não exclusiva, nada disso. Só algo mais simples para visualizar o começo de uma modelagem. Ok? Bom, então, perceba que o que você fez aqui agora não é o banco de dados. Você fez o modelo relacional do seu banco de dados. Como é que eu faço agora para pegar isso daqui e implementar? Bom, para isso realmente virar um banco de dados físico, né? Ter a implementação física do seu banco de dados. Que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é só desenho. Isso aqui não é o banco de dados, isso aqui são desenhos. São desenhos para alguém programar isso aqui. Alguém tem que programar, escrever linha de código, um monte de linha de código para isso aqui funcionar. Só que temos uma ferramenta muito legal no Workbench que faz essa programação para a gente. Então, ó, eu tenho aqui meu modelo relacional. Então, eu vou fazer agora sair desse esquema lógico no modelo relacional para o esquema físico em SQL. Olha que bacana que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no menu de engenharia direta. Todo mundo vem nessa opção. Essa Forward Engineer. Aí ele vai pedir, né, as suas informações de senha, alguma coisa assim, onde é o banco de dados,
qual a instância do seu banco de dados rodando na máquina, se vai ser na máquina local, né, que você está fazendo a consulta na máquina local ou em qualquer computador na rede ou na internet, enfim. Bom, dá um next aí. Vocês chegaram aqui? Conseguiram chegar aqui? Vem database. Ó, de novo. Database, forward engineer. Vai clicar em next. Não altera, não mexe nada daqui por enquanto. Next. Olha, tabelas. Ele achou 6 tabelas, 6 objetos que vão ser exportados como tabela. Poderia ter views. Views seria uma tabela dinâmica, uma tabela que ela é construída apenas quando ela for chamada numa consulta. Ou seja, ela não vai estar construída fisicamente, não vai estar lá na memória do computador fisicamente aquela tabela. Quando você precisar daquela tabela, o sistema vai ter uma função que vai construir a tabela e vai te retornar essa tabela. Isso aqui são rotinas, né? Gatilhos, isso aqui é coisa mais para frente que a gente pode comentar. Normalmente não dá tempo, né, numa disciplina de introdução a banco de dados, trabalhar com triggers, com checks, porque vocês têm que a primeira fazer o básico, né? E a gente ainda tem que ver a parte espacial. Next. Pronto. Então, há alguns anos atrás, há um tempinho atrás, você tinha que fazer isso aqui na mão, a implementação. Ó, teria que escrever. Olhando para essas caixinhas aqui, teria que escrever create table, o nome né, do banco de dados, ou o nome da tabela que você está querendo criar. Criar essa tabela se ela não existe ainda, né? Isso aqui é opcional, né? Só para garantir não dar problema. Então, create table se não existe, projetos.pessoa, o nome, né, ID do tipo inteiro, não é nulo, o nome da coluna. Então, aqui são as colunas, ó. Qual é o tipo da coluna e se ela pode ser nula ou não. Aqui a gente colocou ela sendo nula, né? No caso da nossa pessoa. Então a gente pode até voltar aqui, marcar aqui que eu não quero que seja nulo, né? Da pessoa não nulo, o CREA não nulo. Aqui a gente acabou esquecendo de marcar, né? Que eu não quero nenhum dos dois nulos, né? Ó, empresa, engenharia, não nulo. Engenheiro, não nulo, não nulo. Ok? Função também não nulo. Ok, isso aí. O arquivos deixa nulo. O local a gente vai deixar nulo, tá? Por enquanto. Apesar de lá no modelo não tá que é nulo, o local, tá? Também não tem isso aqui teria que escrever aqui em algum lugar. Mas vamos deixar nulo o local por enquanto, que senão a gente vai ter que já inserir com característica espacial esse projeto. Bom, então a gente vai deixar nulos o arquivos, o data de fim e o local. O resto tudo obrigatório. Então voltando aqui, database, forward engineer, para next, pronto. Então, veja, então a tabela de pessoa, ela tem ID, nome, é tudo not null. A chave primária, o primary key, o nome da coluna, que é a chave primária. O motor da tabela. Esse motor InnoDB é que permite chave primária, chave estrangeira, que faz aquela árvore lá de acesso rápido. Existem outros motores de busca que não têm essas coisas, ok? Dependendo da tabela, às vezes não vale a pena você fazer aquela árvore de busca rápida, ok? Às vezes não vale a pena ter chave primária, chave estrangeira. Isso vai depender mais de eficiência. Mas para a gente aprender banco de dados é tudo com InnoDB. Que é ter chave primária, chave estrangeira, unique, index. Bom, então aqui, ó, a tabela, criou a tabela para fazer a chave a chave primária aqui de novo. Aí uma restrição, né, de chave estrangeira,
uma restrição de chave estrangeira, a foreign key. Ela referencia projetos, que é o banco de dados, né? Chama projetos, e a tabela pessoa e a coluna ID. Então, a chave estrangeira ID, essa coluna aqui, ó, que é uma chave estrangeira, ela referencia projetos, pessoa, ID. Quando deletar, no action. Quando atualizar, no action. Depois eu vou comentar o que é isso. Porque a chave estrangeira aponta para uma tabela, certo? E se uma linha dessa tabela for deletada ou for atualizada, o que você vai fazer com essa linha que estava apontando para aquela tabela? Você pode fazer isso. Não deixar deletar, ou se deletar, deleta em cascata, ou se deletar, você aponta para outro lugar, ou se deletar, você... Ou se atualizar, quer dizer, agora, se atualizar, você atualiza junto. Update. Deletar são esses casos que eu comentei. E não atualizar é não deixar, ou se atualizar, caso seja possível, aponte para zero, ou para nulo, ou se não é possível, deleta em cascata, ou dá update em cascata. Se trocou o update lá, deleta do lado de cá, que não existe mais. Pode fazer isso também. Depois a gente vai ver isso com calma, senão confunde bastante. Então, veja, é programação, create table, foreign key, tem que escrever isso tudo. Ok? Bom, ele faz isso tudo pra gente. Next. Ele acabou dando um rio, né, de duplicado de nome de local, né, que a gente acabou colocando local duas vezes, né. Vamos fechar aqui, ó. Nós temos dois locais, né. Vamos apagar um dos dois, vamos apagar esse daqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Já pensando lá pra frente, vocês entenderam que tem esse multipoint, certo? Só que a gente não vai usar esse multipoint agora, ou seja, aqui eu só coloquei só para mostrar o multipoint, mas a gente não vai fazer o local multivalorado agora. A gente vai fazer um ponto primeiro, tá bom? Só para facilitar a primeira inserção espacial que a gente for fazer, para ser um ponto, né? Começar com o mais básico, não começar com o multipoint. Então eu vou deletar esse local aqui, ó. Delete. Database, forward engineer, next, 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 next. Pronto. Então, nesse momento, veja, ó, se tivesse algum erro, ele mostrava que se ocorreu tudo bem, foi criado, aí sim, o esquema físico do seu banco de dados. Bom, como é que eu comprovo que agora tem uma tabela física, tem um banco de dados físico lá que tá funcionando bonitinho, bacana, beleza? Eu vou abrir em outro software. Olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou entrar pelo phpMyAdmin. Depois eu vou mostrar como é que vocês vão fazer isso aqui, que aí envolve outra coisa para configurar o phpMyAdmin. O nosso phpMyAdmin, dá um F5 aqui na tela. Ó, tem um novo aqui, são todos os bancos de dados que tem nessa minha máquina local. Projetos. Então, o banco de dados projeto tem lá a tabela pessoa, tabela projeto, tabela telefone, tabela engenheiro projeto, engenheiro, empresa. Então, todas as tabelas ali, ó. Tá tudo vazio. Mas, ó, agora eu tenho a tabela. Projetos. Se eu quiser exportar ela, fazer um backup, ó, vou exportar ela em SQL. Vamos abrir aqui no Notepad++. Pô, é engraçado, não tá na minha lista. Deixa eu abrir aqui no Notepad. Tá aqui, ó. Veja, outro software, não é no Workbench. Olha lá.
O próprio Workbench, ele me gerou o SQL, ele fez a engenharia reversa do meu banco de dados. Eu poderia fazer aqui também a engenharia reversa, eu vou fazer para mostrar para vocês. Veja que o create dele está mais simples, né, do Workbench. Do PHP-MyAdmin, na realidade. Create table, criou as tabelas, ele cria as tabelas primeiro, depois ele dá os alter table para inserir chave primária, os índices, o unique, as referências, ó, alter table, uma restrição, né, de chave estrangeira, pessoa ID, que referencia pessoa ID. Ó, tá vendo? Ele constrói de outra forma. Ele gerou de outra forma SQL. O que ele fez? Ele foi lá no arquivo de banco de dados que foi gerado, que tem um arquivo lá criptografado, encapsulado, enfim, que o MySQL gera. Ele foi lá naquele objeto complexo que existe no sistema e fez a engenharia reversa do meu banco de dados. Ele foi lá no banco de dados físico e gerou o código SQL do meu banco de dados, a estrutura do meu banco de dados em SQL. Ok? Eu poderia fazer isso aqui no próprio Workbench. Como? Ó, vou fechar tudo. Vou salvar esse diagrama primeiro, né? Vamos salvar aqui. Salvar um modelo como? Projeto 1. Salvar. Tá, salvar. Veja como é que ele está, ó. Fechar ele aqui, fechar ele aqui. Ó, se eu abrir o meu projeto 1, ele abre igualzinho que estava. Igualzinho. O modelo, as caixinhas, o desenho. Agora eu vou fechar, fechar. Eu vou fazer uma engenharia reversa. Eu vou acessar o meu banco de dados. Ele achou vários bancos de dados. Eu vou pegar o banco de dados projetos, só o projetos, next e execute. Next, finish. Ó, ele gerou o modelo relacional a partir do esquema físico. Ele olhou para o esquema físico e gerou essas caixinhas para mim. Então, se alguém implementou na mão o banco de dados, foi lá na programação mesmo, fez tudo na mão, create table, pararapapá. Se você quiser ver em formato de caixinha, basta fazer o quê? A engenharia reversa do SQL. E aqui eu poderia também, se eu quisesse só exportar isso aqui para SQL, ele só exporta para eu copiar e depois executar isso aqui no meu MySQL, certo? Só o SQL em si. Veja que o SQL, se você comparar esse SQL aqui, ó, esse create table com esse outro, ele é um pouquinho diferente, não é? Porque tem coisas que são opcionais, ó. Se não existe, é mais por segurança, porque se você executa isso aqui num lugar que já tem a tabela criada com esse nome, vai dar um erro, vai falhar. Então ele só vai criar se não existe a tabela. Ok? Então só detalhes. De programação. Bom. Entenderam esse processo? Como é que é interessante? Então, eu tenho uma ferramenta dentro do Workbench que gera para mim o esquema físico a partir do esquema lógico. É claro que ele não gera todo o meu esquema físico sem eu mexer em nenhuma linha de código. Às vezes eu preciso fazer algumas linhas de código aqui. Sim. Para a questão da cardinalidade mínima, para aquela questão da especialização não exclusiva e exclusiva. Então, alguns detalhes eu tenho que programar a mais. Mas o básico, para quem está começando, já consegue perceber que ele facilita muito a vida da gente.
Muitas coisas que antigamente a gente tinha que escrever tudo com create table, pararapapá, tudo coluna, linha, tudo na mão. A gente tinha que escrever aquele SQL na mão. Ele não fazia nada pra gente. Não tinha isso aqui, não tinha essas ferramentas que, a partir do esquema lógico, gerava o esquema físico. Não tinha nenhuma ferramenta que fazia isso lá no começo. Então tínhamos que gerar tudo na mão. É bastante demorado, é bastante complicado fazer isso tudo na mão. Então, com essas caixinhas aqui, todo o processo, com essa geração automática do esquema lógico para o físico, ou pelo menos boa parte, né, facilita muito a vida do desenvolvedor, né, do administrador do banco de dados. Senão você teria que escrever aquilo tudo, né, na mão. E além disso, se você tem um banco de dados implementado, pronto, eu posso fazer a engenharia reversa dele. Ó, vou fechar tudo aqui. Não salvar. Eu vou fazer a engenharia reversa de um banco de dados que eu não tenho o esquema relacional, que eu não fiz o esquema relacional dele. Já o post seropédico, por exemplo. Execute. Finish. Pronto. Ele me gera todo o esquema. É claro que você vai ter que ficar arrumando na mão isso aqui depois, né? Porque o computador não consegue fazer isso sozinho, né? Ele não consegue traçar essas linhas sozinho em tempo hábil, né? Tempo normal. Pelo menos o Workbench e outras ferramentas também famosas não conseguem. Eu não vi nenhuma que consiga fazer isso, né? Porque esse problema é complexo. Fazer sem interligar todas essas caixas, né? Sem ter... Isso aqui você vai fazendo na mão até achar uma melhor visualização. Dependendo da quantidade de tabela, é bem chato, é bem demorado. Mas ele gera isso pra gente. Ele gera isso pra gente e facilita muito a vida em muitos casos. Lembrando que eu posso fazer isso aqui por parte, selecionar só algumas tabelas, enfim. Então, eu consigo ter uma visão macro do banco de dados sem ficar olhando o código, apenas olhando o que? Essas caixinhas. Essa aqui, como tem muita tabela, a gente teria um trabalhinho bom, né? Coisa para mandar estagiário fazer, né? De arrumar essas caixinhas aqui. Vamos pegar um menorzinho. Engenharia reversa. Banco de dados cerveja. Next. 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 Finish. Pronto, aqui, ó. Aqui é um menorzinho. Aí já... Pronto. Tá resolvido. Então, eu tenho aqui um banco de dados, ó. Tabela cerveja, consumo, cliente, bar, oferta. Então, mesmo que você não tenha feito isso aqui, que você criou as tabelas ou via linha de comando ou usando uma interface gráfica, que, por exemplo, vamos pegar aqui esse banco de dados aqui, cerveja. Eu poderia criar tabelas na mão aqui. Eu poderia criar novas tabelas, por exemplo, na mão. Criar tabela teste. 4 colunas. Então, posso criar através de uma interface gráfica, eu posso criar essas tabelas também. Fazer toda a referência, a gente vai depois ver isso aqui no PHP quando todo mundo tiver com ele instalado. Então, você também tem ferramenta para criação das tabelas de forma visual, sem depender de criar um esquema relacional. Você pode ir direto na implementação, ok? Das suas tabelas. Você já tem na sua cabeça quais são as tabelas, quem vai ser chave estrangeira, quem vai ser chave primária. Você já sabe, são poucas tabelas, 2, 3, 4 tabelas. Às vezes,
você já vai optar por direto ir numa ferramenta e sair criando e você mesmo fazendo a geração de chave estrangeira, enfim, mas não vejo por que não usar o Workbench. Isso vai de gosto. Tem gente que não gosta de fazer essa etapa e vai na mão, vai criando tudo na mão. Tem gente que, né, faz tudo na linha de código desde o começo. Mas aí são outros detalhes, né? Não é o recomendado. O recomendado é você sempre fazer o esquema, pelo menos o relacional, e depois gerar o físico. É claro que para alterar uma coisinha ou outra, por exemplo, você está lá no seu banco de dados aqui, esse banco de dados, você quer alterar alguma coisa, aí você, ao invés de mexer no relacional, você pode mexer aqui, ó. Oferta. Pronto, eu quero alterar aqui, por exemplo, na estrutura da tabela, eu quero alterar o nome dessa coluna. Então eu venho aqui em mudar, eu posso alterar o nome dessa coluna, certo? Posso alterar o nome da coluna e salvar. Então, para alterações pontuais, melhorias pontuais no banco de dados, vale a pena você mexer na interface gráfica aqui e aí depois fazer a engenharia reversa. Mas lembrando o seguinte, se você tem um projetinho no seu já feito, né, no modelo relacional, todo bonitinho, às vezes é melhor você mexer lá, porque se você alterar alguma coisa aqui, o seu modelo relacional vai ficar errado, certo? Aí você vai ter que fazer a engenharia reversa. Aí na hora que ele fizer a engenharia reversa, se for um monte de tabela, você vai ter que arrumar todas aquelas tabelinhas de novo para você visualizar as linhas bonitinhas. Então, dependendo do caso, não vale a pena. Não vale a pena você alterar aqui na mão. É melhor você fazer a alteração no seu modelo relacional e mandar sincronizar o modelo com o banco de dados, ok? Você pode sincronizar o modelo, ou seja, já tem um banco de dados, você mexeu alguma coisa aqui e quer alterar. Dependendo da alteração não é possível, né? Porque já tem dados lá dentro, dependendo da alteração ele não vai deixar. Por exemplo, você tem uma tabela que aponta para outra, aí você apaga a tabela ou apaga aquela tabela, aí ele não vai deixar, não, já tem dados lá dentro e não permite apagar o dado. O onDelete está no action. Ou restrict, na realidade, né? Restrict. Bom, então, turma, para a gente começar a visualizar aqui, os nossos dados, é o seguinte. Vem aqui em projetos. Bom, todo mundo entendeu todo esse procedimento que eu fiz para vir parar aqui uma tabela, um banco de dados físico. Fizemos o nosso modelinho, né? E aí, fiz engenharia direta, aí ele criou o esquema físico do meu banco de dados. Se eu quiser só ver o esquema físico, né? Tá aqui, o esquema físico do meu banco de dados. Alguém fez uma pergunta aqui que é a questão do... a gente vai ver isso agora. Como é que a gente vai botar para funcionar agora o PHP MyAdmin de todo mundo. Bom, eu poderia ver minhas tabelas também aqui no Workbench, ó. Eu poderia ver minhas tabelas aqui no Workbench, ó. Deixa eu dar um refresh. Ó, tá aqui, ó, meu banco de dados projeto, as tabelas. Só que, ó, as colunas... ó, tabela, colunas.
pode ver aqui, ó, quais são os dados, ó, clicando aqui nessa tabelinha aqui, ó, pum. Você pode ver, ó, a tabela empresa e engenharia, ó, tem os campos pessoa e ID, CNPJ, razão social, ok? Eu tenho todo o ferramental no Workbench para eu inserir dados, para eu deletar dados, consultar, modificar, alterar qualquer coisa que eu quiser, trocar chave estrangeira, colocar programação na tabela. Posso fazer tudo aqui. Só que eu gosto de mostrar o PHP de mim porque a interface dele é um pouquinho mais intuitiva, né? Para você ver as tabelas desse jeito aqui, visualmente é gosto. Eu prefiro ver as tabelas aqui nesse software do que ver as tabelas assim. Ok? Isso é visual, isso é questão de gosto. Tem gente que vai querer fazer tudo no Workbench, tem gente que vai querer usar os dois. Até para aprendizagem, né? Porque às vezes você vai entrar em algum lugar, alguma empresa, algum projeto que vai trabalhar mais no PHP do que no Workbench. Certo? Bom, então, o PHP é nada mais, nada menos que um website que tem uma interface gráfica para te ajudar na comunicação com a SQL. Bom, tranquilos até aqui então? Esse procedimento está todo correto? Está todo entendido? Como é que funciona isso? Esquema conceitual, lógico e físico. No conceitual, o modelo é R. Ou seja, isso no trabalho é opcional, faz quem quer. Esse modelo é R. O modelo relacional, esse é obrigatório. É isso aqui que vocês vão ter que me entregar. Do modelo R, o modelo relacional do trabalho de vocês. São essas tabelas, ok? E depois, o que? Depois feito isso aqui, basta clicar. Opa, cliquei demais agora. Exporta. Tá aqui. Esse é o esquema físico, ok? Do seu banco de dados. É só o esquema, não tem os dados ainda. É só o esquema físico. Bom, entenderam? Entenderam? Bom, então a gravação para aqui. A gravação, a aula não, calma aí pessoal, a aula ainda tem aula hoje ainda. Então a gente vai parar a gravação aqui.